Então venham aí participar com a gente. Mas claro, quem não pode, assiste depois, então essa live fica gravada, ok? Oi, Kelly, Oi, tudo bem, pessoal? tudo bom? Tudo jóia. Prazer ter você na nossa live. Muito obrigada por aceitar o convite. Não, o prazer é meu de poder estar compartilhando aí com o pessoal a minha experiência e a experiência do DataVenia. Muito bom. A Kelly, só para eu começar falando um pouquinho, a Kelly foi minha aluna na faculdade há uns anos atrás. É uma daquelas alunas de referência, sempre foi representante de turma, e é umas alunas de referência porque é aquela aluna que não faltava, que sempre estava presente, que anotava tudo, que participava, que tirava boas notas, né? Só que lá na OAB é outros 500, né, Kelly? Eu Começa já contando aí sua experiência. vou comprovar agora que na OAB é outra experiência. Você tem os caderninhos. Tá aqui, gente, ó. Olha, gente, que máximo. O máximo, a OAB não é brinquedo, não, gente. E essa daqui foi a segunda fase, ó. Que eu não passei. Eu já fui para a prova ciente de que talvez eu não passaria, porque eu não tinha noção. Por mais de que você estude, que você pega a peça, que você olha, na hora do vamos ver é outra coisa completamente diferente, gente. Então, é assim. Eu fiz, eu fiz 4 provas, né? 4 provas da OAB. Logo que eu terminei a faculdade na pandemia. Eu peguei os 2 últimos anos na pandemia, terminei em dezembro de 2020 e logo em seguida fui fazer o exame da OAB. Peguei de cara logo aquele temido 32, que devastou todo mundo, né? E você fala, meu, que é isso, né? Essa prova não é de Deus. E aí você E foi fica logo completamente depois perdido. que ficou suspenso, né? Porque ficou um tempão Sim, sem sim, prova. Foi exato, aquele primeiro. Então, exato. só para situar o pessoal, as pessoas estavam, os estudantes estavam todos formados, Sim, mas não tinha exame de OAB por conta da pandemia, eles não sabiam ainda, né, como fazer, tinha que voltar, não tem como fazer online, né? Tinha que exato. voltar. Então, Poderia ter feito acumularam, online. imagina que delícia se fosse online. Então, imagina que acumulou de todas as faculdades de Direito de São Paulo. É lógico que aquele mundo de gente que tinha para fazer, né, eles tinham que dar um corte de alguma forma. Então, esse exame foi difícil, foi puxado, né, Kelly? Então, e aí assim, gente, eu pontuei esse com 37, depois eu fiz o 33, pontuei 38, aí eu fiz o 34, pontuei com 38, o 35 eu não quis saber de fazer. Falei, não, já vinha frustrada Estava e assim, saciada. já estava saciada, porque você, como você disse, eu entrei na faculdade com 46 anos, já não era assim, novinha, né? E, e os afazeres do dia a dia, trabalhar, tal, estudar, e eu não estava me preparando legal. Aí eu peguei, assinei um cursinho tal online, não rolou, não rolou, por mais que eu estudasse, não consegui. Fui lá e prestei o 36. Bati os 39 pontos. Eu falei, ah, não, gente, preciso fazer alguma coisa. E aí, assim, teve anulação? Teve. Só que aquela que anulou, eu tinha acertado. Então, para mim, não fez diferença nenhuma, né? Não fez a mínima diferença. E Ai, aí, gente. então, eu conheci o DataVenia. Eu falei, ah, vou arriscar fazer o DataVenia e tal. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque Que aqui no bom, ABC, Kelly. ou aqui no ABC é o único que tem aula presencial, né? Então, é assim, você sente o calor humano, você sente o carinho dos professores, o curso ele vai diretamente naquilo que mais cai, os assuntos mais cobrados. Eu posso falar, né, por experiência própria, porque, né, tá aqui, gente, não me deixa mentir, né? Foi por experiência própria, então, assim, eu fiz 39, eu fiz 41 pontos, na verdade, porque tiveram 2 anulações, né? Cheguei em casa, peguei, fui conferir o gabarito.
chorei, falei com a Daniele, não passei, liguei para ela, liguei não, a gente conversou no WhatsApp, né, chorando, não deu, não passei, Estamos não no passei, não domingo passei. A conversando. Verdade. a pressão é tanta, gente, que eu saí de lá, cheguei em casa, peguei o gabarito extraoficial, o que que aconteceu? Eu conferi o gabarito errado. Uhul! Eu conferi o gabarito errado. E aí eu me dei Uma conta alegria. que eu tinha passado no OAB. Aí você fica, passei ou não passei? Passei ou não passei? Falei, bom, vou esperar o resultado final. Chegou o resultado final, passei. Tava E lá aí, então, nome eu tive, da Kelly. tive Eu lembro que pouquíssimo eu tava tempo. no. Eu lembro que eu tava no NPJ, eu e a Peta, e aí o pessoal falou, gente, saiu, e a gente entrou pra ver. Eu acho que o primeiro nome que eu peguei, porque a gente foi vendo de todos os alunos, lembrei de você, eu falei, gente, a Kelly passou, né? Aí o Fábio até tava na hora, o Fábio que fez a live com a Peta umas 2 semanas atrás, pessoal que assistiu aí, e aí o Fábio, infelizmente, não, aí ele ficou chateado, né? É Muito muito chateado. triste. É muito triste. A gente, o pessoal que às vezes está vendo aí eu brincar, quer lhe mostrar, né, na boa aí a coleção de provas É, dela. A mas gente olha, ri gente, agora, mas não é fácil, não é gente. É fácil uma assim. frustração. Eu sei que eu tô arriscada a não passar de novo e ter que começar do zero, né? Mas eu sou teimosa, eu sou persistente, eu vou até o Não, é fim. isso mesmo. E eu não sei se a Peta tá aí ou não, mas Peta, Ela ó, meu tá. coração é de civil, não tem jeito. Ela tá falando aqui, Kelly, sua linda, ainda começou a gostar de penal. Ó aqui, como ela se Não, engana. eu gosto de penal, não vou falar que eu não gosto de penal, eu gosto, mas eu amo civil, gente, não tem jeito, é paixão, desde o comecinho da faculdade. Você viu? É É uma prova que eu tenho assim, não, eu tenho mais afinidade e mais facilidade de assimilar, né? É, é. Mas, é assim, o que eu notei muito no exame da ordem, o que eu posso dizer com essa coleção de provas, o que que acontece? A gente se prepara, o que que você vai fazer? Você pega as questões que mais pontuam, né? Então, são lá, Direito Civil 7, Processo Civil 7, Direito do Trabalho 7, Processo do Trabalho 7, Penal, enfim. Você vai estudar aquelas, ética, né, que vai até 8. Eu falei, meu, então você procura estudar aquilo para gabaritar constitucional, que eu ia super mal, estudei, errei uma de constitucional. Falei, Olha poxa que vida, massa. tô bem, né? Mas aí, o que que acontece? Você esquece da filosofia do direito, do ECA, do CDC, do direito internacional, dos direitos humanos, e aí você fica por aquele pontinho que podia ter te salvo você, né? Então, é assim, gente, é muito frustrante, porque só você falar, 2 pontos, pega nada, né? Não é isso que vai me colocar lá dentro. Gente, é isso sim que pode colocar você lá dentro. E E eu tô aqui como às prova vezes, viva. e às vezes é na hora da prova mesmo que você acha que aquilo, você até às vezes até estudou antes, você até pegou as dicas, porque no DataVene a gente não tem dessas matérias menores, a gente não tem aula presencial, mas eu falei um pouco em sala de aula, quando eu dei aula Sim. de civil, processo civil sobre isso. A gente fez live falando sobre isso. Nas aulas gravadas eu falo sobre isso. E certamente todo mundo viu, todo mundo que fez o curso viu, a Kelly assistiu todas as aulas gravadas, eu sei disso, ela me falou, ó, tô aqui assistindo e tal. Então, assim, eu sei que fez, que estudou. Só que na hora, eu acho que vem mais forte esse negócio de, eu tenho que focar nas maiores. Sim. Sabe por que eu tô falando, dando essa introdução? Porque uma das maiores e melhores dicas para você acertar essas matérias que pontuam menos, com exceção de filosofia, tá? Que é outra coisa. Agora, CDC, ECA, não tem como você errar se você for na alternativa que mais Mas proteja o protege. consumidor e a criança e o adolescente, respectivamente. Sim. Então, só aqui você já faz o que a gente chama de chute consciente. Você vai eliminando as outras e por mais que você não saiba, que você não lembre, não é nem não saber, porque a gente sabe que vocês estudam, que sabe, tá guardadinho ali, mas por mais que bateu o pânico, não lembra, tá confuso,
fazendo essas eliminatórias, você acerta. Mas o que eu acredito que acontece é que chega na hora e você fala assim, essa aqui, aí você lê rápido, aí você dá mais atenção para essas. E não Não pode, pode, gente. Se não pode. estão as matérias lá, é porque são importantes, não é à toa. E agora, mais cuidado ainda, cuidado redobrado, porque a gente não tem parâmetro do que exatamente eles vão perguntar nas 3 matérias novas, que também pontuarão menos, Sim. né? Consequentemente, são mais matérias menores para você dar atenção. Então, eu fiz até aqui um apanhado aqui que eu comecei a acompanhar o preparatório para o 38º, né, para saber o que ia acontecer, porque eu falei, meu, eu tenho que me preparar de alguma forma, porque se não der de um jeito, vai ter que dar de outro. Então, eu já comecei a fazer um catadão geral aí, pesquisar na internet, olha, blog, faz isso, faz aquilo, né? E é Legal. verdade, aqui que a gente fala, né? O que vai pontuar mais agora vai ser a ética, direito civil, processo civil, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal e o processo penal, que são as que mais pontuam, né? Essas daí, elas vão dar 43 questões, são 43 pontos. Elas equivalem a 53% da prova, né? E aí vem o grupo B, que vem direito do trabalho com 5 questões, processo do trabalho com 5 questões, direito tributário e direito empresarial. Tributário com 5, empresarial com 4. Dá um total de 19 questões, que vai dar 23% da prova. O restante, que era 15%, que compunha o grupo C, passou a ser a 22,5%. Então, teve um aumento Olha significativo. só a Por quê? diferença. Pois é. Eles tiraram, né? Eles tiraram questões de processo civil. Eu só não sei por que não mexeram no penal, que deveria de tirar penal, porque é uma Deveria matéria assim, ser, gente, né? Eu não sei, irrelevante. irrelevante, mas tudo bem, né? Para Tá que aí. mexer no civil, que é base de todo ordenamento jurídico? Exatamente. Não sei. Porque olha só, o civil, você tá lá, direito do consumidor anda junto com o civil e com a Constituição. Sim, é O, verdade. o ECA anda com o direito civil e com a Também. Constituição. O direito empresarial, você vai ter o direito civil junto com o direito empresarial. E o direito penal está onde? Lugar nenhum, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que não deveria ser extinta aqui do Ai, exame aqui da gente. ordem. Mas tudo Ó, bem, né? Petra, ela tá ligada, olha lá. Quer que eu responda? Não, Ela vai você querer, pode, ela você vai pode querer entrar na live, assim, Você a pode Kelly. responder, porque a gente não vai escutar, mas tudo bem. Mas vamos lá. Aí, o grupo C, que ficou esses 22%, olha só o que aconteceu. Direitos humanos, direito internacional, ECA, direito ambiental, direito do consumidor e filosofia, elas contavam com 2 questões cada uma, certo? Agora aumentou o previdenciário, eleitoral e o financeiro, que vão contar mais 2 pontos. Ou seja, tem que estudar muito. Muito, Tem que estudar muito, gente. porque se você for focar só naquelas e falar assim, essas daqui que vale 2 não é nada, gente, são 18 questões que valem 2 pontos. 18 questões a Pois é. 22% da prova. Então, Mais do que nunca, mais do que nunca, os examinandos devem dar mais atenção para essas questões que pontuam menos. Porque, embora elas pontuam menos, na composição, muito legal isso aí que a Kelly fez. Obrigada até, Kelly, por trazer esses dados para a gente, né? Mas ela vai pontuar no total agora, né? Então ela entraria no segundo grupo mais importante se a gente pegar, e não naquele terceiro grupo como ela era antes, né? No nosso e-book, os alunos do DataVene, eles ganham um e-book que tem todo um cronograma de estudos para quem quer sim, se organizar, enfim. Além de a gente trabalhar bastante essa questão que muitos não dão importância, que é o mental, e a gente já falou aqui em várias outras lives o quanto isso mexe com a gente, o muito. quanto isso é importante. A Raquel também vai poder falar um pouquinho disso, mas enfim, lá a gente divide em grupo alfa, beta, também dando essa divisão, trazendo temas quentes, temas mornos, quais são esses, né? Então a gente vê que, por exemplo, agora no próprio e-book, a gente já teve que fazer uma alteração. A PETA, inclusive, que é a organizadora dos documentos aí, nossa, essa semana ela estava mexendo justamente nisso. Para agora, para a próxima turma, o pessoal que vai receber o material já receber atualizadinho. E aí a gente nota justamente isso que a Kelly está falando.
Ó, Então, a Peta falou aqui, ó, que se eu for presa, o direito civil vai me lascar, né? Não, eu já sei, eu faço no papel de pão mesmo, habeas corpus, depois a Daniela assume o BO. eu não, aí você tá me complicando. A Cris tá falando, gente, a Peta vai xingar. Ah, a Peta tem um defensor, o Alexandre aí, ó. É o Fábio, gente. O Alexandre é vulgo Fábio. O Tá? Fábio, é. O Fábio. É, quem mais tá aqui? Ó, a Zoraia tá por aqui, Kelly. É legal. Karen. O Etevaldo, civil é vida. É isso aí, Etevaldo. O Hector falou assim lá no início, tudo no seu tempo. Acho que foi quando você estava falando dos exames de passar, né, da sua experiência. É isso aí. Joyce tá aí, tá vendo? É o melhor curso do ABC. Obrigada, Joyce. É, a gente tem se esforçado bastante por isso, vocês sabem, vocês acompanham, né? A gente traz esse conteúdo aqui para vocês sempre gratuito para ajudá-los, né? Sorte de quem tem interesse e tempo de Sim. acompanhar, porque eu tenho certeza que o que a gente está trazendo para vocês é para ajudar de verdade. E os colegas agora nessa série de lives aí também colaborando com vocês, né? E quem tem amor aí de dividir as coisas é isso aí. Então, É. E valeu aí, obrigado para uma todos. coisa que eu achei bem legal também no material do DataVenia, ô Dani, foi as questões, né? O banco de questões, que ajudou bastante a gente a estudar também, Legal. porque não é só você assistir aula e ficar escrevendo tudo que os professores falam, ou você ir com o PDF. Então, é legal assim, porque tem o PDF, né, que é disponibilizado durante a semana, aí você pega, baixa o PDF, já vai com ele, pelo menos dá uma lidinha antes de ir para a aula, né, porque dúvidas surgem, e muitas vezes, assim, a dúvida do colega é a nossa dúvida também. Então, o colega acaba perguntando e você acaba, assim, não perguntando porque a dúvida já foi sanada, né? Mas é legal porque tá lá o banco de dados, o banco de questões para você estudar, o PDF disponível. No PDF tem os símbolos do joinha, né? É importante não esquecer os carimbinhos, É, isso aqui a cai. gente Então é legal porque assim, você bate o olho lá e fala, pô, isso aqui eu tenho que dar uma atenção especial, né, para não isso esquecer. mesmo, esse foi o objetivo nosso, justamente. Mas foi Ideia muito da legal, eu gostei peça, muito. esses carinhos aí, esses carimbinhos, enfim, e ela que organizou os cadernos de questões, já está atualizando aí os cadernos com o último exame, né? Então a gente vai sempre atualizando, então é isso que a Kelly falou. Nosso objetivo é fazer um estudo focado. Inclusive, se você está pensando, se você vai fazer o próximo exame, já fica um recadinho aqui, ou conhece alguém, né? Olha aí, ó, os carimbinhos, ó, esse daí do coração, olha lá. Eu não lembro o que está escrito, não dá para ver, ô, Ah, Kelly. eu peguei um aqui de penal para fazer uma graça com a PETA aqui, né? Então aqui tá Mas o estude com carimbinho, amor. estude com amor, Estude com então, amor, é isso isso cai aí. pra caramba. Ó, Isso estude cai com pra amor, caramba. isso cai pra caramba, né? Então aqui, ó, caiu na OAB, então ela vem com a aula falando o que que é reincidência, né? O que caiu na OAB, a questão comentada, a gente comenta na sala de aula. Isso mesmo. Inclusive fizemos até simulado. Nossa, foi muito legal o simulado, porque é, é feito em tempo de prova mesmo, né? Como se fosse uma prova de verdade, gente. Você chega lá, a gente chegou no horário, foi dado uma prova para cada um, a gente sentou lá, cada um quietinho no seu canto, e vamos fazer o simulado, e assim, foram 4 horas de simulado, Isso e foi que a gente, pra gente sentir na pele. E eu fui super bem. E fui super bem no simulado. Eu fiz 46 pontos. Então, o que que você fala? Poxa, meu, fui bem no simulado. Aí nós fizemos um outro online. No online eu fiz acho que 42 ou 44, alguma coisa assim, eu não lembro, ou 46, não lembro mesmo. Mas eu falei, poxa, fui bem também, né? Bati os 40. Mas o que que acontece? Aquilo que vocês sempre falaram nas lives que eu acompanhei, com o William também, que veio aí falar sobre o nervoso, né? O William falou, o Borghetti, ele falou também. Então, é assim, gente, para quem vai prestar pela primeira vez, você chegar lá, a primeira coisa que você faz,
não só a primeira, tá? Mas a segunda, a terceira, a quarta, você acha que você nunca estudou o suficiente. Você pega a É, né? prova, quando você pega a prova, assim, né, que o pessoal tá lá, o fiscal chega, vai lá, dá a prova, ele dá assim de costas a prova para você, você coloca a prova de costas. Então, quando dá 1 hora em ponto, fala, pode virar a prova. Você pega a prova, então você vai naquela ansiedade, né, que você abre, que você bate o olho. Que é isso? 2, meu Deus. 3, eu não estudei. Começa a dar pânico. Começa a te dar pânico. Você 4, você vai, não, isso e aquilo. Te dá um pânico que você fala, meu. Então não é assim. Pega a prova, respira. Qual a matéria que você tem mais afinidade? Vai naquela que você tem mais afinidade. Se você. Porque tem gente, todas as minhas provas, eu comecei desde o 1 e fui até o 80. Eu fui na sequência. Tem alguns Isso é muito colegas, particular, gente. isso, É muito alguns particular. colegas já vão para a matéria que mais gosta. Então, assim, é muito particular da Isso. pessoa mesmo, né? Mas Tem gente que fala, começa de ética, por exemplo, que pontua mais. Tem gente que fala, não, vai primeiro nas menores. Isso é muito sim, particular. Por isso que tem que simular, para ver o que é melhor para você. exato. Quanto mais simular, gente, melhor. Isso que a Kelly falou. O nosso objetivo é que esse estudo seja focado, né? Eu estava falando e desvirtuei a fala. A gente, quem vai prestar aí, a gente está com matrículas abertas e a gente começa daqui, não nesse final de semana, no outro já. E são 7 semanas de estudo intenso, que a gente vai estudar sábado. O ideal é, como a Kelly falou, baixa o PDF, já vai mais ou menos preparado para a aula. Durante a semana, estuda, pega os pontos que estudou, faça questões, faça simulados, né? Sem esquecer de deixar um tempo específico para assistir as aulas gravadas das outras matérias que não são presenciais. Então, você tem que se organizar. É falar assim para a família, gente, 7 semanas, que não é nada perto da importância e de tantas matérias que tem dentro da prova, falar, gente, esquece de mim, não tem. Lógico, você pode tirar um dia ou outro, você não tá bem, né? Mas, gente, é o mínimo do mínimo, Sim, né? Então, e a gente já fez até algumas propostas, estudos para prolongar isso, mas não é do perfil do nosso alunado, né? E tem dado muito certo. A gente já fez alguns cursos aí para exame e a gente está todo o exame aprimorando, melhorando isso. Os percentuais nos mostram isso. A gente fica muito feliz como pessoas como a Kelly, que tentaram várias vezes e no fim, depois do nosso cursinho, acabou clareando, né? Óbvio que não somos 100% responsáveis nem para o bem nem para o mal. Isso é o esforço do aluno, como foi o esforço da Kelly e de tantos outros que passaram, né? Então, mas a gente leva para vocês um método que a gente acha que é viável, sim. mas são vocês que vão definir o que é melhor para vocês. Por onde você começa, se você sai para ir no banheiro ou não. Não sei quem foi que falou para mim. Meu erro foi ter saído para fazer xixi no meio da prova. Eu não devia, me desconcentrei. Da próxima vez não vou mais sair. Não sei, aí cada um, cada um. Tem gente que fala, não, eu preciso me alongar, eu preciso sair, dar uma volta, voltar, que eu volto melhor. Então, você tem que simular de verdade, horinha. E não é hora assim, tipo, acordou, eu vou fazer. Não, é o horário da prova, preferencialmente, Exatamente. né? Olha, foi o Fábio lá, ele falou, fui eu. É Fui eu. verdade, foi o Fábio. Né? Então, mas aí cada um vai sentir. Então, simulando é a melhor coisa, né? É verdade. E uma outra coisa que eu achei legal também foi que, assim, o DataVene, ele tinha um horário para começar a aula e teria um horário para terminar, né? Só que nós nunca terminamos no horário, porque tem cursinho aí, tem professor que fala, deu meu horário, acabou, tchau. E Tá. não, e lá o legal é que, assim, a gente esgotava o assunto. A gente É. esgotava o assunto. Então, enquanto não esgotasse o assunto, no dia de civil mesmo, a gente saiu de lá 6 horas da tarde, era 6h15, a hora que nós Justamente, saímos justamente. de lá, Foi a né? nossa primeira aula, Nossa né? Não primeira dava, aula. não dava. Isso que eu reformulei um pouco, mas assim, os assuntos vão fluindo. Quem me conhece e conhece os outros professores sabem que a gente gosta de tirar a dúvida,
a gente não quer deixar passar, né? Então a gente acaba tirando a dúvida e se vai ficando, vai. Sim, Se eu vou acabar pagando mais pelo aluguel do espaço ou não, não importa naquele momento. O que importa é que a gente está ajudando o aluno, está tirando a dúvida. é, Zoraia é é presencial, presencial. tá? É de sábado, só que a gente fez 2 turmas à tarde, e porque a gente pensou assim, quem trabalha de manhã e vai à tarde, só que à tarde as pessoas já estão mais cansadas, então a gente vai fazer agora no turno do matutino, até para vocês ficarem com o final de semana mais livre, tá? Então, quem ainda não fez, quem conhece, que assim, vocês têm tantos colegas que acabam fazendo direito e não seguem, nem tentam, às vezes, a OAB, porque às vezes vê o colega que não conseguiu, ou ouve falar e põe aquela barreira. Gente, são 5 anos da vida de vocês. É o que a Kelly falou, tem que persistir, tem que seguir, que uma hora vai dar certo. O Hector Sim. falou, tudo tem seu tempo. Porém, você jogar fora 5 anos sofridos da faculdade, gente, não tem É. sentido, A né? Cris está Então, falando uma coisa, a Cris está falando uma coisa que é verdade, que até no café a gente tirava as é dúvidas. É verdade. verdade, porque assim, às vezes ou a gente pegava um professor, ou nós mesmos entre colegas a gente falava, né, de tal questão, de tal ponto que foi dado na matéria. Não entendi isso, por que que é assim, não é daquele jeito? Então, assim, é super legal, porque é um ambiente acolhedor assim, é bem família mesmo, né? É aquele tratamento É, com carinho por parte de todo mundo, respeito entre os é. colegas. A Cris Foi muito falou bacana aqui, ó, mesmo. o diferencial do DataVene é o carinho. A gente faz é lógico que a gente quer crescer cada vez mais, se Deus quiser, e a gente quer viver disso, que é o que a gente ama, né? Então, a gente, óbvio que tem o fim lucrativo. Mas é uma satisfação tão grande ajudá-los de verdade, de verdade. Então, não importa se a gente vai ultrapassar o horário, ou se a gente aperta no primeiro exame, ela fez complemento depois com os alunos online, porque ela falou, gente, eu quero esgotar mais um assunto com vocês. Então, assim, não importa se está ganhando, se não está, o que importa é que a gente está ajudando vocês também, né? Sem hipocrisia nenhuma. Então, seja no café, seja a hora que está indo embora. A Kelly, várias vezes, estou aqui fazendo a questão, você pode me tirar uma dúvida? Se eu podia, tirava na hora, se eu não podia, respondia depois. Eu tenho certeza que os outros professores também, principalmente eu, Rafa e a Peta, está disponível sempre para isso. Então, assim, e é legal que parece que essa energia que a gente pôs no Datavênia, de ser uma coisa mais próxima, mais intimista, né? Enfim, isso os alunos sentem. Então, é o bolinho que um leva, é o refri que o outro leva, né? O salgado que Paçoquinha. é a paçoquinha que o Fábio leva, né, Fábio? Enfim, e aí eu passo com a balinha, distribuo na balinha, e aí tem o cafezinho, e a gente vai no cafezinho e a gente conversa sobre isso, sobre os assuntos que estejam ali em dúvida. Então, a gente tenta estar o mais próximo e dar o apoio. Durante a semana são mensagens de incentivo no nosso grupo, um grupo aberto entre os alunos, um vai se apoiando no outro. Eu tenho certeza que dali pode sair boas amizades ainda para vocês estudarem juntos, né, crescerem juntos aí profissionalmente. Então, é o que a gente tenta fazer, acho que tem conseguido fazer, né? E, claro, porque vocês também confiam na gente e a gente é muito grato por isso, muito grato mesmo. Eu fiquei muito feliz de nesse último curso, eu ver alunos lá das antigas que voltaram, justamente também por isso, porque a gente fala, não é possível que a gente forma por semestre pelo menos entre manhã e noite, uns 80 alunos, e a gente vê que depois nem 10 prestaram a OAB e passaram, né? Então não pode desistir, gente, não pode. É verdade. E assim, o pessoal quando começa a estudar direito é sempre uma turma muito volumosa, né? E termina o 10º semestre com nem Exatamente. 10% da turma. Oh, É, mas é é. isso. E Gente, vamos agora falar das questões, dessas daí que a gente comentou. Então, eu já dei uma dica aí de CDC e de ECA, de você sempre pensar no que é mais benéfico
para esses sim. beneficiados dessas legislações, ou Inclu- seja, o consumidor, a Inclusive, criança e o adolescente. inclusive aqui em consumidor, né, que eu peguei a Lei 8.078 de 90, eu Com separei até certeza. alguns artigos aqui depois para o pessoal, se quiser aí, posso Só até falar, né? aí pode falar, aí o pessoal vai, vou pondo aqui, ó. Então, do CDC, Então, estudar artigos. Vamos lá. o 2, 3, Dois, 6, um, 12, 12, 13, 14. 12 a 14. 17 e 18. Aí o 25, o 26, do 29 ao 31, o 35, 29 ao 31, né? 29, 30, 31, Uhum. 35, 39, 43, 51, 54 e 81. Que aí vai falar quem é o consumidor, quem que é o fornecedor, quais são os direitos básicos, as práticas abusivas, as Legal, práticas comerciais, vai falar sobre banco legal, de dados, Kelly. né? A proteção contratual do consumidor, a defesa do consumidor em juízo. Então, eu fiz esse catadinho aí, né? Quem Para. puder, estiver assistindo, tira um printzinho aí, depois posta pra gente circular e falar pro pessoal, ó, estuda aqui, porque eu não consigo aqui tirar o print. Bem Sim. legal. Em filosofia, o pessoal Ah, vamos falar de tem que filosofia. estudar Peraí, o Kant, o Kant, né? O Kant, o Kant. estudar o Kant. O Porque Kant, gente, é, ele fala muito da liberdade, né? ele é um dos É, principais pensadores do iluminismo. isso mesmo, isso mesmo. Além do Kant, no período do Iluminismo, que é importante, Rousseau, Rousseau. Hobbes, eu não sei se você vai falar, né? Mas Rousseau, por exemplo, em Contrato Social, né? Uhum, É extremamente importante. O é, Hobbes, você falou hoje para mim que você tinha visto, acho que é o Leviatã, não é? foi. Ele caiu na prova. O Então, Leviatã caiu na prova, o Hobbes caiu. en- Ah, então, o Bobbio, ele caiu. peraí que eu vou. O Norberto Então, peraí, é Bobbio, Rousseau, o Rousseau, eu o falei o Hobbes, Hobbes, né? O do Hobbes, Leviatã, que é uma obra importante também, né? isso. O O Norberto, Norberto Bobbio. Bobbio, ele caiu Norberto, em três exames, no 32, no 33 e no 36. gente, Norberto Bobbio é tudo no direito. Aliás, gente, tem muita gente que não dá valor, mas só um parênteses. E depois passar pela OAB, estudem filosofia com mais afinco, porque vocês vão ver a mente de vocês. O Hector tá aí? O Hector fez filosofia antes do E é uma direito. A delícia, mente viu? da gente, é fantástico isso. Às vezes a gente vê como uma etapa obrigatória, de só uma obrigação, mas, gente, filosofia é fantástico. O Bobbio, ele fala da teoria do ordenamento jurídico. Isso, teoria Então, da... olha só, né? Somente a teoria do ordenamento Sim, jurídico. A resolução das antinomias jurídicas, que são os conflitos de normas, é de referência de Bobbio. Então, é importantíssimo, é o tá? positivismo jurídico, né? São as Quem lições de mais? filosofia do direito. É, o livro Federalista também foi citado na OAB. O John Tá. Locke, que ele fala sobre Locke. o Locke, o livro dele, Locke. segundo Tratado sobre o Governo, que ele fala sobre garantir a mútua conservação da vida, da liberdade e da propriedade. Um outro que caiu aqui, o Miguel Reale, né? Lições preliminares do direito. É, outra coisa que caiu é a República de Platão, tá? Sim, Então, Aristóteles. Gente, não precisa aprofundar nada. Pega o básico do que vocês já tiveram. Por isso que eu repito a importância da gente ter as anotações, né, da faculdade nesse momento, porque ninguém vai estudar tudo isso a fundo, né? Ah, Aristóteles, então,
também ética Nicômaco, tá? Então, eu estou dando uma olhada aqui no que eu tinha anotado. O do Você falou Working você agora o anotou? Reale, né? O Miguel Reale, você Miguel falou. Reale, que ele fala sobre as lições preliminares de direito, né? E Isso. o Ronald do Working, que ele fala sobre do livro dele da Justiça de Toga. Então, assim, é legal pegar, nem que se fosse um resuminho da internet e ler o Sabe o que assunto que se mais? trata. Isso, um resuminho, gente. Se você não tem anotação, vai para os resuminhos, É, tá? A gente tem um professor especialista que gravou isso, alguns já tiveram aula com ele, que é o professor Wallace, que gosta muito da parte de história, de filosofia, enfim, ele que gravou essa aula pra gente. Então, ali a gente também tem um material bem legalzinho, bem completinho. E deixa eu só anotar aqui. Um outro que não tá ficando reale. Agora foi. Ele não tá me obedecendo, ele tá corrigindo. Só para fechar, uma coisa que caiu muito, aliás, eu fui prestar um concurso há um tempo atrás, na Direito de São Bernardo, para filosofia, e só caiu isso, utilitarismo. É a teoria de Stuart Mill. Eu vou pôr o Stuart Mill aqui. Stuart Mill e Peter Singer, tá? Falam do utilitarismo. Peter Singer olha só qual é a importância, ele que dá a ideia de pensar que o animal, que a gente tem hoje no direito à discussão, que o animal, ele faz parte da nossa sociedade, ele faz parte da nossa família, que um animal é um ser senciente, portanto, se ele tem sentimentos, a gente não pode tratar o animal como coisa, e olha lá o direito civil que fala que ele é coisa, né? Então, gente, isso também. Tira print aí pra mim, depois vocês me mandam se vocês não quiserem postar, mas me ajuda aí com isso. tá certo. E aí, Kelly, que mais? Então, ambiental também, gente, tem que Ambiental. pegar na Constituição Federal os artigos 20, 23, 24, 30, 182 e 225. É importante ler esses artigos. Dá uma olhadinha também na Lei 9.985. Não tem como, peraí. Essa lei, sem ela, Né? que é a lei de crime ambiental. É, Lei, que repete pra mim que eu não lembro, eu sei que era de 96. é 9.985. É, Nove- são os artigos 9.985. 9/00. De? 00. Então não é essa. Não é essa? Não, tem alguma outra. Eu vou pôr aqui pro pessoal. A lei de crimes ambientais. Tá? Então, essa daqui vocês precisam também dar uma olhada. E, lógico, de novo, é a mesma lógica do que eu já falei com relação à XCDC, sempre em prol do meio ambiente, tá? Sim. Sempre em prol do meio ambiente. Então, sempre fazer essa interpretação, tá? Ah, uma coisa que eu acho legal também ler é a Hum, Lei Complementar 140 de 2011, que fala sobre as ações administrativas dos municípios. Porque aí vai falar, né, o que o município pode fazer, o que não pode fazer, porque ele vai receber uma delegação para fazer isso, né, para fazer o estudo ambiental. Então é ele que vai isso. falar se pode, se não pode. Então é legal ler essa lei também, porque já caiu na prova e eu já me ferrei nela. Olha, gente, experiência própria. Então dá uma olhadinha, porque você fala assim, compete à União, os estados, o município, mas compete o quê? Qual que é a competência de cada um? Então pega a competência, gente. Não deixa de ler as competências dos entes aí, porque senão dança. Você tem que saber a competência de cada um. Isso daí é para a prova toda, né? Para Isso. todas as matérias, é importantíssimo ler as competências. Não deixa de ler a competência, não. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Já estou até perdida No no meio da minha ECA. folha. O O ECA. que você adotou do ECA? Os artigos lá no ECA. O ECA eu anotei o 2, o segundo, né? O 19, o 23, 20, Uhum.
38, Hum, 36, 39, hum, 42, uhum. 51, 83, Quem entrar 92. agora vai achar que a gente tá jogando bingo, Kelly. Bingo! É, 83 e. 92, Ah, no- ah, 93, 100, ah, 130, ah, 136 e ah. 244B. Além do artigo 5º do Código Civil e o 227 da Constituição Federal. Uma outra coisa que eu ia falar também, para tudo na vida, leiam de cabo a rabo o artigo 5º da Constituição. Se não sabe o que é, vai procurar no dicionário, pega uma Constituição comentada para entender direitinho, porque ele dá muita base para todos os assuntos. Você vai achar que o direito civil ele tá dividido, né? Ele é uno, mas ele está assim, um pouquinho em cada lado. E no artigo 5º lá Aí. da Constituição Federal, você acha muita coisa que está espalhada em todo lugar, como, por exemplo, os direitos Constituição, humanos. Constituição Federal, base de tudo. Aliás, eu me mexi aqui na cadeira, eu vi que hoje é o dia do LGBT e eu estou de arco-íris. Ah, é? Não sabia. Meu marido falou, você pôs em comemoração? Eu falei, olha, mas não é, mas eu vou comentar isso, porque é verdade, eu não tinha pensado. Aí eu me mexi, agora eu lembrei aqui, ó. Mas então, gente, Constituição, a gente brinca, eu e Peta, com direito civil e direito penal, só que, na verdade, se a gente fosse colocar numa escala como que Kelsen fez, a gente sabe muito bem que Constituição é tudo, Sim, né? Então, é base, gente, tem que entender, né? Tem que entender, tá? A Joyce falou assim aqui, não é números da Mega Sena. Joyce, é quase uma Mega Sena de tão difícil que é. olha, Não, é não, gente, Kelly? eu não sei, viu? Eu acho que tá ali, ó, pau Tá a ali, pau, ó. viu? A Mega Sena é pau a B, porque olha, tá difícil. Ai, gente. Só por Deus, né? Direitos Só brincando. humanos, Ah, direitos humanos, vamos direitos lá. Olha, a humanos. gente tá falando da Constituição Federal, então, olha lá. Os direitos humanos é o artigo 5º e o 109, né, que eu separei aqui, que eu achei que eu estudei mais foram esses dois aqui. O 5º, que eu falei, que eu peguei a Estudar o comentada, fui artigo lendo, o 5º artigo 5º e o e 109. Aí tem um decreto 678 de 92, que eu vi o artigo 44, 46 e o 61. tá, o pessoal anota aí, gente. Eu vou pôr E só o aí decreto também, aqui, tá? já em duas provas da ordem, foi falado sobre os direitos dos índios, né? Do indígena, que foi falado sobre a educação, né? Só que tem um artigo aí que fala sobre os quilombos. Não caiu nada sobre os quilombos. Então, como já caiu duas vezes seguidos os índios, eu tô achando que vem alguma coisa dos quilombos aí também. Então, vai É. procurar os quilombos aí, dá uma olhadinha, que Inclusive, não tanto que eu vi hoje um post falando sobre isso, né? Que os indígenas, eles têm a reserva, têm posse, mas quilombo tem posse e propriedade, posse e hein? Então, tem propriedade. coisa que pode cair. Então, é importante, são assuntos extremamente atuais, né? Sim. Então, pode cair. Então, até os indígenas foi uma questão que caiu na prova, né? Que na educação fundamental, a língua portuguesa, é, ela a educação é feita na língua portuguesa, mas é reservado aos indígenas a língua materna, né? Então, um município, por exemplo, ele não pode instituir que só seja a língua portuguesa. Não, se tiver indígena, os indígenas têm direito à língua materna. Então, isso caiu na prova também. Então, tem que ficar esperto aí, porque você fala, meu, mas índio aqui em São Paulo e vai estudar a língua portuguesa, vai ter a língua materna? Como? Mas se tiver uma comunidade indígena, tem que ser respeitado, né? Claro, claro, claro. Então,
Legal, basicamente isso, Kelly. Daniela. Legal, eu acho que foi muito legal. A Kelly trouxe até pra gente aí os artigos, né? Não tinha essa necessidade, mas ela ainda fez esse carinho aí para vocês. Então aproveitem, né? Tirem os prints aí, depois me mandam. Se for postar, marca o Data Vênia para a gente repostar para o pessoal, por favor. E estudem, gente. É estudar, é foco, é dia que não vai estar muito bem, mas aí força para compensar o estudo do dia que não estava muito bem, né? E método de estudo, não sai dele, não sai da linha que dá certo, uma hora dá certo, né? Uma Sim. hora dá certo. Então, Confiem em vocês, né? Não é às vezes essa escorregada aí que você vai se sentir mal na hora, vai, não tem como eu dizer para você que não, né? Foi engraçado porque a Kelly quando ela viu, não passei e tal, não sei o quê, eu não vou tentar mais, tem as mensagens aqui. Eu não é, vou tentar mais, eu não vou. Eu falei, você vai dar certo e tal, não sei o quê. Mas aí no dia seguinte, né, chora o que tem que chorar. No dia seguinte, ela tava firme e forte. Eu falei, ué, e aí? Não, bora pra frente. E é isso aí, gente, é isso aí. tanto é que eu falei, né? Eu falei, gente, eu passando na OAB, o que eu vou fazer? Acho que eu vou tatuar uma fênix, porque a gente renasce das cinzas a cada prova da Renato da OAB, Silva. né? Renato da Silva. Ó, eu fiz É mais isso uma mesmo. anotação aqui sobre direito internacional. Ah, É, não cai muito falamos dele. tratados, Né? né? Os tratados que cai bastante, que tem que ver os tratados e a competência internacional cai muito. É, o tribunal arbitral, a lei da migração, a LINDB, que não pode deixar de estudar a LINDB, Ah, gente, Pindib é base, olha é lá. base, né? Lindo. O direito sucessório no direito internacional também já caiu bastante, é importante saber isso. E a condição jurídica, Que tá dentro da Lindb, inclusive. é, Artigo a condição 8º. jurídica do estrangeiro, né? A sentença estrangeira, quando precisa de homologação. Então, é importante dar uma passeadinha aí, né, nesses assuntos, porque Isso, que são são assuntos que caem bastante, né? recorrentes, Recorrente. são recorrentes, justamente. Essa também é o ponto. Especialmente nessas de duas questões, a gente pode perceber que os assuntos variam menos ainda do que nas outras matérias. Mais um motivo para a gente dar importância para Sim. elas, né? Porque se vocês fizerem um estudo direcionado, como a gente indica para vocês no cursinho, por exemplo, né? As chances de acertar aqui essas, e só nessas, então, quanto que pontua, Kelly, que você viu aí agora, o novo? Só Essa de nessas duas de duas, questões, são juntando 18 questões, dá 18 22% da prova. questões, 22% da prova. 22,5% da prova. 18 questões. Então, vale a pena, gente, né? Não, cada vez menos deixar de lado as questões que pontuam menos na prova, porque na somatória de todas elas, elas estão pontuando bastante dentro da prova como um todo, né? Esse é o objetivo, especialmente da Ah, live de hoje. sim. E uma outra experiência que eu tive, que eu acho que vale a pena falar também, é na hora do gabarito. Quando você lê a sua prova, que você fala assim, você não tem certeza, você vai dar aquele chute consciente que você lê, você faz a bolinha naquela alternativa, não muda, não muda, porque o seu subconsciente vai lá no seu arquivinho, puxa aquela fichinha e fala, é essa, e é Essa. essa, não Aí muda. você se sabota, né? A autossabotagem, falando, ai, será que eu tô certo? Eu acabei de falar para vocês, confiem em vocês. Sim. E geralmente na minha primeira aula eu falo para os alunos, assinalou é aquela, deixa. A Kelly já passou por isso várias vezes, né, Kelly? Ô, e como? Confiem em vocês. Olha lá o Fábio, troquei 9 questões. Ah, Fábio, não troca, da próxima vez não Aquela, troca nenhuma, não. Vai naquela que você aquela acha que é faltou uma e deixa. questão para o Fábio passar. Olha que droga. Se ele tivesse confiado mais nele, eu não tenho dúvida que o Fábio é outro aluno muito dedicado, eu não tenho dúvida que ele tinha passado. É, De repente, até com folga aí dentro dessas 9, é, ó. então, e na hora de passar o gabarito também, gente, coloca o dedo na questão um, vai na linha lá de passar o gabarito nas bolinhas e olha se você está realmente na linha daquela questão, porque o que aconteceu? Penal,
era para eu ter gabaritado. Na questão 59 e na questão 60. Eu acertei, no meu caderno de questões eu acertei. Na hora de passar para o gabarito, a questão 59 eu marquei no gabarito da 60. Ai, que ótimo. Ou seja, eu perdi duas questões que estavam Melou certas. duas. Eu Melou perdi, duas. eu perdi as duas questões que estavam certas. Então, na verdade, era para eu ter feito 43 pontos, não 42. E aí, como teve aquela anulação, eu entrei devido à anulação. Mas olha, gente, nervosismo, falta de atenção. Ó, se o fiscal fala 15 minutos para entregar a prova, nesses 15 minutos você consegue passar o gabarito sim. Respira fundo, vai direitinho com calma, não se apavora, porque se só ficar 3 na sala de aula no final da prova, você só vai poder sair com esses 3 mesmo. Então, se dane, você tem até às 6 horas, não corra, fica lá até às 6 horas, se for preciso. Mas faz com calma, faz direitinho e sem trocar questão. Que aí É isso vai bem. aí. É isso aí. Kelly, muito obrigada. Acho que foi muito proveitoso hoje. Quem não assistiu, que vai assistir depois, ou quem está aqui, multiplica aí a ideia, fala, vai lá, assiste a live da Kelly, né? Que foi muito legal. Muito obrigada mesmo pela dedicação que você teve e principalmente, né, por aceitar o nosso convite, por confiar na gente e vir para o Datavênia. Muito, muito obrigada. Tá? A gente fica muito feliz de fazer um pouquinho de parte aí disso. Eu que te acompanhei um pouco na graduação, ainda ver você agora passar por essa, eu não tenho dúvida que você vai conseguir agora. Não vá com esse pensamento de, pode ser que não. Foca aí nas peças, nesse Sim, tempo que você tem para repescagem, que vai dar certo, tá? vai dar certo, se Força Deus aí, vai quiser. dar certo, Então, eu que tá bom? agradeço, eu que agradeço o convite, o carinho de vocês. E é isso, gente. Quem tiver oportunidade de ir para o Datavênia, vai, que não vai se arrepender, não. Que bom. Obrigada, Kelly, pela indicação. Um beijo para todo mundo, boa noite, bom descanso, bons estudos aí para vocês. Até semana que vem na próxima Até live. mais. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.